então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Oi, então, tudo bom? Eu vou explicar um pouquinho como que vai ser as gravações. Eu queria mostrar também um pouquinho do Raspberry. Eu tentei rodar o OBS no Raspberry Pi e ele ficava travando, não ficava muito ruim, claro, porque o Raspberry Pi não é tão potente quanto o computador que eu tenho aqui, com placa de vídeo e tudo mais. Então o que eu fiz foi conectar o Raspberry Pi à minha placa de captura. Então eu só tenho uma placa de captura com uma entrada, então eu criei aqui vai ficar de ponta cabeça, tá? Mas você vai ver e eu vou sempre trocar quando tiver. Mas olha só, eu coloquei um switch aqui, então eu tiro a câmera e agora vai aparecer o Raspberry Pi, tá vendo? E aí eu vou colocar esse outro aqui e aí ele vai ficar na orientação correta, mas você não vai conseguir me ver, tá? Eu não vou conseguir deixar minha câmerinha aqui embaixo quando eu estiver no Raspberry Pi. Eu vou fazer a programação no meu Windows, tá? No meu computador, simplesmente porque é mais fácil pra mim, por questão aí justamente do OBS, de poder deixar a câmera e assim por diante. Mas se você comprar um Raspberry Pi 4, 3 eu acho um pouquinho mais difícil, porque você vai precisar deixar várias coisas abertas para poder programar e já começa a deixar meio lento. Mas vamos supor que você comprar um Raspberry Pi 4, ele serve como computador, você vai poder fazer o programa que eu tô criando aqui no Windows, aí, tanto no Sony, tá? Ou qualquer outro editor, ou até no Visual Studio, ele gasta um pouquinho mais de memória RAM, mas se você tá acostumado, você tem como baixar. Eu não vou fazer uma super aula de Raspberry Pi, porque eu deixei aí 2 tutoriais, um do Brincando com Ideia, que é um pouquinho mais velho, mas eu gostei mais porque lá no final ele explicou como ler os botões que você vai precisar, e um do Gustavo Guanabara, que é um pouquinho mais completo, ele faz mostra todas as placas Raspberry Pi, ele mostra exatamente como configurar, ele vai te mostrar como você mudar o que você quiser e deixar o Raspberry Pi com a sua cara. Então se você quiser seguir o curso programando direto no Raspberry Pi, vai dar, tá bom? Eu vou fazer no Windows simplesmente por uma questão de que eu tô rodando o OBS também, e é mais simples, tá? Da placa de captura, quando você pega, não fica tão, tem um delayzinho, não fica tão bom, né? Em compensação, quando você vê a minha tela aqui já do computador mesmo, o OBS pega melhor. Então, por isso que eu vou fazer no computador. Mas só porque eu tô fazendo no Windows, não quer dizer que você tenha que fazer no Windows, você vai poder fazer em todos, justamente porque a gente está lidando com Python. E em vez de alguma linguagem mais específica, e o Python vai servir para os dois. E quando eu tiver que mostrar o Raspberry Pi, eu não vou poder estar aparecendo na câmera, para você saber. E eu queria apresentar um pouquinho como eu ensino, já normalmente com o código pronto para poder parar para mostrar o código, porque eu não gosto dessa história de ter que ficar escrevendo código ali. Outro negócio que eu queria falar é que eu assumo que todo mundo que está aqui, não interessa a sua idade, que você é uma pessoa inteligente, tá? Eu detesto aqueles tutoriais que assumem que a pessoa que está ali não consegue entender as coisas e fica me tratando de besta, de idiota. Nossa, dá vontade de... Eu nem fico nesses tutoriais. Então eu não faço isso com os outros. Eu sou muito a favor do não faça com os outros que você não quer que façam com você. Então, eu assumo que você está aqui porque você é uma pessoa interessada, eu assumo que você é uma pessoa que consegue procurar coisas que você consegue buscar, além disso, é uma habilidade que você tem que desenvolver, não só para programação, mas para a vida. Então, por isso mesmo que eu acho que ensinar programação, ensinar eletrônica é tão importante hoje em dia. Eu acho mais importante ainda hoje em dia do que quando eu era criança, porque hoje em dia tudo é plug and play, né?
Quando eu era criança, tá? Na antiguidade não é tão longe assim não, mas é que evoluiu muito a eletrônica nas últimas poucas décadas. Mas quando eu era criança, por exemplo, para você ligar a TV, não é para que nem hoje em dia que o cabo vai só num lugar e você não consegue conectar ele no lugar errado. Eu adoro isso do computador, que você não vai conseguir conectar uma entrada da HDMI no lugar que ela não vai. Por exemplo, quando eu era criança, teve várias maneiras, né, de se conectar à TV, a antena. Tinha uma época que você tinha que enroscar num parafusinho, duas rosquinhas assim, e você podia, e se você colocasse virada já não funcionava e você tinha que acertar como que você colocava. Teve uma época que tinha o plugzinho, né? Depois teve o composto, né, o RGB, e aí vinha todo coloridinho, mas tinha uma época que era só o de vídeo, de áudio, e se você também plugasse errado, e você podia plugar errado, não funcionava e nem sempre ele vinha colorido. Às vezes vinha colorido, às vezes não vinha. Então você tinha muito isso de ficar tentando. Nossa, aqui no Brasil, a TV, os canais já vinham pré-programados, mas eu morei na Itália um tempo e lá não vinha. Não era que nem rádio, que você tinha que sintonizar e daí programar aquele botão para aquele. Então você tinha que ficar sintonizando por programa. E parece que é difícil, mas isso ensinou a gente a procurar, tá? Isso ensinou a gente, esse negócio não tá dando certo, deixa eu ver como funciona. Deixa eu ir lá no Google procurar. Deixa eu olhar para os lados. E eu tenho tido experiência disso com alguns alunos que às vezes, sabe, me perguntam, eu não tô encontrando, sabe, entra num vídeo, faz uma pergunta naquele vídeo, especialmente na Udemy, que os vídeos estão um embaixo do outro, a lista de vídeos, e faz uma pergunta, eu não estou achando o vídeo que faz tal negócio. E você fala, era um vídeo logo depois, se você tivesse literalmente descido o seu olhar e visto o título, porque eu sempre deixo os títulos super explicativos, você teria visto que tá ali a resposta. E eu acho que isso tá faltando. Então eu tento desenvolver isso nos meus alunos. Então eu vou explicar tudo, mas às vezes eu não dou tudo completamente mastigado. Às vezes eu falo, isso aqui você vai poder procurar no Google. Aprenda a procurar no Google. Eu incentivo você a procurar no Google. Eu vou deixar o código de uma maneira que ele vai poder ser melhorado para que você melhore ele, para que seja um desafio seu virar e falar, isso aqui talvez eu estou me repetindo aqui, poderia melhorar isso, talvez eu poderia fazer mais eficiente isso. Então, o código não vai estar em seu estado melhor depois de 200 mil refatorações, que refatoração é refazer o código, tá? Se você não conhece. Vai estar um negócio no meio do caminho, não vai ser a primeira tentativa que eu fiz, mas eu vou especificamente me forçar antes de deixar ele perfeito, para que seja um desafio para você melhorar o código. Isso é uma dificuldade, porque eu sou meio perfeccionista, então vou ter que me forçar. E isso é justamente para desenvolver essas habilidades que você vai precisar na vida, tá bom? Porque por mais que o mundo esteja aí com o ChatGPT, com um monte de negócio melhorado, você ainda precisa, especialmente no trabalho, quando você entrar no mercado de trabalho, você vai precisar ter a capacidade de ter iniciativa de procurar as coisas. E isso não está sendo tanto desenvolvido hoje em dia, porque está tudo muito fácil, muito na sua mão, e não está sendo desenvolvido nas crianças, e é por isso mesmo que eu acho que mais importante do que nunca é ensinar eletrônica e programação, porque nem a eletrônica nem a programação, quando você está desenvolvendo as coisas, quando a gente entrega o produto final para o usuário, sim, é plug and play, mas quando você está desenvolvendo não é plug and play, dá muito erro. Às vezes o negócio que funcionou ali não funciona no outro e você tem que descobrir por que ele não está funcionando. Então, tem isso. Eu não tenho como ver todas as situações possíveis e você vai ter que procurar ele no Google. Você vai ter que procurar ele nas comunidades, nos fóruns, para tentar achar, e isso vai ser bom para você, vai ser o seu melhor aprendizado. E nesse sentido, eu falo Google e não ChatGPT, por um motivo muito simples. O ChatGPT é uma ferramenta que ajuda você a desenvolver mais rápido, porque tem muita coisa que a gente faz na programação que é repetitiva, que a gente tem que perder tempo digitando, e o ChatGPT ajuda nisso. Mas o ChatGPT tem um defeito muito grande, que os próprios criadores do ChatGPT anunciaram.
tá? Eles falaram, o ChatGPT, ele sempre tem que te dar uma resposta, ele nunca pode dizer não sei. Então ele inventa muito. Se ele não sabe, ele inventa, ele tenta achar a aproximação do que talvez seja o seu. E a aproximação do que talvez seja o que você está buscando necessita que você entenda muito do assunto para saber o que ali está errado. Especialmente porque também, no começo o ChatGPT acertava mais, porque eles tinham treinado eles com certas fontes corretas. Mas depois o ChatGPT começou a ser treinado também pelas coisas que as pessoas interagiam com o ChatGPT. E um monte de gente coloca um monte de negócio errado. E ele está assumindo que aquilo está certo, porque ele vê por padrão. Ou seja, se tem mais gente colocando errado do que tem gente colocando certo, ele vai ir pela maioria e ele vai considerar uma coisa certa que está errada. Então, você precisa entender muito do programa para poder realmente que ele te ajude na produtividade, para que ele tenha escrito o grosso e que você só precise mudar o que está errado, mas para isso você precisa entender muito o que vai estar errado ali, porque vai ter coisa errada, vai ter código errado ali no meio se você pede para o ChatGPT fazer. Então o ChatGPT o GitHub Copilot também, que deriva do ChatGPT, e todos os outros Copilot, né, todas as outras derivações do Copilot, são uma ferramenta de produtividade que ajuda, mas não escreve o código para você e principalmente só pode ser usado por quem entende muito do código para poder dizer isso aqui está errado, eu preciso mudar. Especialmente porque código, às vezes o erro que dá não é quando você está testando um, é quando você está testando muitos, tá? Porque às vezes ele não aguenta o estresse de muitas chamadas. Às vezes, então, tem algum erro lá que vai fazer ele quebrar depois de muitas chamadas, mas não vai quebrar em uma e você está ali testando no seu computador com uma chamada. Então, por isso mesmo que eu não recomendo quem está iniciando usar essas ajudas. Outra razão é porque a melhor maneira de você aprender é você digitando para você fixar o que você não vai conseguir decorar tudo, tá? Esquece que você vai conseguir decorar todos os comandos, você também vai estar sempre referenciando a documentação, uma coisa que você vai sempre fazer. Mas é bom para você escrever porque você vai decorar os comandos que você mais usa. E isso eu falo por experiência própria. Porque eu fiz a besteira num negócio que eu uso sempre, justamente ficar fazendo copy-paste, e eu uso sempre. Eu sei exatamente para que ele serve, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Sempre tem aqui lá da copy-paste na colinha que eu deixei. Se me pedir para colocar na mão, vai dar um branco. E eu vou falar, update o que mesmo? Eu sempre botei aquilo. Por quê? Porque eu não fiquei fazendo na mão na hora que eu estava aprendendo. Não cometa meu erro, tá bom? E porque uma vez que você se vicia com o hábito errado, é super difícil de quebrar o hábito errado. Então agora que você está aprendendo, eu recomendo mesmo você digitar tudo e usar poucas ferramentas de autocompletar para te ajudar. Isso quer dizer que você não pode usar ferramenta nenhuma? Não, muito pelo contrário, tá? Use sim, eu recomendo. Por exemplo, isso daqui é um código, não é o código que a gente vai trabalhar, mas é só para dar um exemplo, que o Python não tem as chaves. E isso aqui é um erro muito comum, fechar parênteses, esquecer de fechar a chave é um erro muito comum das pessoas. E, por exemplo, essa ferramenta que é um plugin do VS Code, que hoje em dia já vem instalado. Antigamente você tinha que baixar o plugin separado, que ele, tá vendo que ele deixa colorido minhas fechadas, para eu conseguir ver facilmente o que eu fechei e o que eu não fechei. Então, por exemplo, eu vou tirar esse aqui, você vai ver que aqui já esse primeiro ficou vermelho, para me dizer, ó, tá faltando algum fechamento aqui desse vermelho. Então, recomendo usar isso para te ajudar a visualizar. Mas eu não recomendo usar o autocompletar, que é, por exemplo, isso aqui. Viu, tá vendo? E ele já escreve para você, porque senão você vai esquecer o que era aqui e ali mesmo. E quando eu falo não recomendo, não é se você for profissional depois que você aprendeu. É agora quando você está aprendendo, tá bom? Pensa nisso como aprender caligrafia. Você ficou treinando a caligrafia, né? Você não pôde usar direto o Word, né? Você teve que aprender as regras de ortografia e ficar escrevendo na mão e errar na mão para poder acertar na mão antes de usar o autocorretor, senão você não consegue lembrar qual é a regra gramatical. Aqui é o mesmo, tá bom? Eu não estou sendo contra nenhuma das ferramentas, muito pelo contrário, eu uso muito elas, então seria hipocrisia da minha parte, mas para aumentar minha produtividade depois que eu aprendi, tá?
não enquanto eu estava aprendendo, porque realmente qualquer professor, você vai ver que muitos professores falam, não, gente, não usa isso, até inclusive para aprender costumam indicar editores de textos, que eu vou deixar um vídeo aí sobre os editores de textos para você ver que não é Word, tá? Não é Office, você vai ver o que eu quero dizer com o editor de texto, mas costumam recomendar editores de texto com menos ferramentas justamente para você primeiro aprender na mão, tá? Primeiro aprende a fazer 2 mais 2 na mão antes de usar a calculadora, e assim, não é porque você não vai usar a calculadora depois, é porque assim você entende o que você está fazendo. Bom, desculpa aí demorar um tempo aí explicando como eu ensino e o que você vai ver aqui, mas é justamente para mostrar e porque eu acredito que tem 1 milhão de maneiras de ensinar, 1 milhão de maneiras de aprender e nenhuma está errada, tá bom? As pessoas aprendem de maneiras diferentes, as pessoas são diferentes. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Então, por isso, eu ensino da maneira que eu gostaria de ter aprendido, tá? Porque, de novo, eu já sou uma pessoa de uma certa idade muito jovem. Tá lá, não. Mas, na época que eu estava aprendendo, especialmente na escola, era um jeito só de se ensinar. E se você não aprendia daquela maneira, você era burro. E não, você não é burro. Eu me sentia muito burra. E eu descobri depois de adulta, quando começou a aparecer tantos tutoriais na internet, que eu não era burra, que eu só tinha uma maneira diferente de aprender e não ensinavam da minha maneira. Então, eu ensino da minha maneira. A maneira que eu aprendo é como eu ensino. Se for a sua maneira de aprender, você vai se dar muito bem aqui. Se não for, pode não ser bom pra você. Não quer dizer nada de ruim, nem de você, nem de mim, tá bom? Quer dizer só que você tem que ir procurar outro tutorial, outra pessoa ensinando da sua maneira. E hoje em dia tem de todos os tipos. Tem gente que ensina mais teoria, tem gente que ensina mais com projeto, mais mão na massa, tem gente que para explicar as coisas, eu paro para explicar, porque eu preciso entender o que está acontecendo para poder fazer, para não parecer mágica para mim, porque eu não consigo decorar mágica, mas se eu entendo a utilidade daquilo, por que eu estou fazendo aquilo, aí eu consigo lembrar. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que não é a maneira que eles aprendem colocando mais mão na massa e é assim que eles lembram, tá? Se me dá 20 exercícios de repetição, sem me explicar por que eu estou fazendo aquilo, eu vou fazer e eu não vou lembrar. Se me explica uma vez por que eu estou fazendo aquilo e eu não faço nenhum exercício, eu lembro. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que precisa da repetição mais do que da explicação. Não tem nada de errado com nenhum dos dois, tá? Tá tudo certo com os dois. Mas, justamente, eu gosto de explicar para você ver, não é assim mesmo que eu aprendo. Eu realmente preciso disso também, Adriana, então vai servir o seu. Não é assim, então deixa eu ir procurar outro. Ninguém vai se ofender. Outro negócio eu falo rápido. Um monte de gente reclama que eu falo rápido. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu falo rápido. Eu sou tão impaciente que eu assisto os meus vídeos em 2 vezes, porque eu não tenho paciência nem pro meu, e eu já falo rápido. Hoje em dia, todos, seja YouTube, seja Udemy, seja qualquer um que você for ver, permite você rodar 2 vezes, 1 vez e meia, aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo da maneira que te ajuda. Eu recomendo que você faça isso. Eu vou deixar uma lista de vários recursos que serão úteis para você, seja documentação, seja editores, seja várias dicas, tá? Minhas mesmos aqui no meu canal, tá bom? Você tá vendo isso aqui pelo YouTube, porque eu coloquei no meu canal. Aqui no meu canal eu tenho um monte de dica, tá? E eu já vou separar uma playlistzinha, que eu vou deixar link aí pra vocês, de dicas que eu já fiz antigamente, que eu acho que podem ser úteis aqui. Bom, então eu espero que seja útil aqui o projeto para vocês e que você possa usar. E boa sorte aí, espero que você se divirta fazendo, que você aprenda bastante e que você se divirta jogando depois. Então vamos para a próxima aula?